Dizem que a família é tudo, mas às vezes a família se torna o lugar onde seu coração mais se quebra. No último Natal, eu me vi encarando uma tirinha de teste químico que ficou vermelho sangue, a prova de que alguém havia envenenado a nossa ceia. Eu nunca imaginei que minha própria nora tentaria me machucar. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Helena, e eu tenho 72 anos. Eu moro em um pequeno apartamento de um quarto na Muca, em São Paulo, onde o metrô passa roncando pela minha janela a cada poucos minutos como um batimento cardíaco mecânico. As paredes aqui são finas, tão finas que consigo ouvir a dona Sônia do apartamento ao lado assistindo às suas novelas, e o jovem casal de cima discutindo sobre dinheiro de novo. Às vezes me pergunto se eles conseguem me ouvir chorando à noite, mas então percebo que ninguém realmente escuta mais. O cheiro de comida de rua sobe dos vendedores lá embaixo. Pastel, milho cozido, aquele cheiro doce de churros no inverno. Isso costumava me confortar. Todos esses sons e cheiros da cidade. Eles me faziam sentir conectada a algo maior que a minha solidão. Mas agora, mesmo cercada por milhões de pessoas, me sinto mais sozinha do que jamais me senti crescendo no sítio da minha avó no interior de Minas Gerais. Esta manhã começou como qualquer outra. Acordei às 5h30, fiz meu café na mesma caneca azul lascadinha que uso há 20 anos, e sentei-se perto da janela observando o nascer do sol pintar os prédios do outro lado da rua, em tons de dourado e rosa. Lindo, mas vazio de alguma forma. Como olhar para um cartão postal de um lugar que você nunca mais visitará. Eu estava mexendo açúcar no meu café quando meu celular vibrou. Uma mensagem do meu filho Marcelo. Meu coração sempre dá um pulinho quando vejo o nome dele na tela, embora eu saiba que provavelmente significa que ele precisa de algo. Dinheiro, geralmente. Ou um favor. Ou ambos. Mãe, a Sandra quer fazer o Peru este ano. Ela diz que você deveria apenas relaxar e ser uma convidada. Não traga nada. A gente se vê às 8. Simples assim, sem perguntar como eu me sentia sobre isso. Sem reconhecer que eu cozinho a ceia de Natal para esta família há mais de 40 anos. Desde que eu era casada com o pai do Marcelo, que Deus o tenha. Desde que o Marcelo era um menino que costumava roubar pedaços da pele do peru quando achava que eu não estava olhando. Eu larguei o celular e senti algo rachar dentro de mim. Não quebrar exatamente, mas como uma fissura em algo que eu achava que era inquebrável. Veja bem, cozinhar a ceia de Natal não era apenas uma tradição para mim. Era o meu único dia para me sentir necessária. Útil. Importante. O único dia em que todos vinham até mim, em vez de eu sempre ter que ir atrás deles. Quando eu podia encher meu apartamento com os sons e cheiros de família, com risadas ecoando por estas paredes solitárias. Mas a Sandra, minha nora há 15 anos, tinha ideias diferentes. Fui até o meu quarto e tirei o velho álbum de fotos de debaixo da minha cama. A capa de couro está gasta de tanto manuseio, e algumas páginas grudam umas nas outras agora. Lá está o Marcelo bebê, com as bochechas gorduchas sujas de purê de batata doce. Lá está o Davi, meu falecido marido, cortando seu primeiro peru como recém-casado, tão orgulhoso e nervoso que quase deixou a ave inteira cair. Lá estamos nós juntos, os três, quando o Marcelo tinha talvez 8 anos, todos usando suéteres vermelhos combinando que eu tricotei naquele inverno. Naquela foto, estou rindo de algo que o Davi disse. Meus olhos estão brilhantes, vivos. Eu toco o plástico que cobre meu rosto naquela foto e mal reconheço a mulher que me encara do espelho do meu quarto. Quando foi que eu fiquei tão pequena? Quando meus ombros começaram a se curvar para a frente como se eu estivesse tentando desaparecer dentro de mim mesma? Fechei o álbum e o apertei contra o peito. Aqueles eram os dias em que eu importava, quando minha opinião contava para alguma coisa. Quando as pessoas ouviam quando eu falava em vez de checar seus celulares ou me cortar no meio da frase.
O apartamento pareceu menor de repente, sufocante. Eu precisava de ar, então peguei meu casaco e desci até o mercadinho da esquina. O seu Zé, o dono, sorriu quando me viu. Ele é uma das poucas pessoas que ainda me trata como uma pessoa em vez de um inconveniente. Dona Helena, como vai hoje? Se preparando para o Natal? Ah, o senhor sabe. Reunião de família. Não consegui me forçar a explicar que eu havia sido rebaixada de chefe a convidada na tradição da minha própria família. Que bom. Família é tudo, não é? Eu assenti e comprei leite que não precisava, apenas para ter uma desculpa para conversar com alguém que estava feliz em me ver. No caminho de volta, passei pela igreja onde Davi e eu nos casamos há 48 anos. Os degraus são da mesma pedra cinza, gastos por décadas de noivas, noivos e enlutados. Sentei-me ali por um momento, lembrando. Davi teria entendido. Ele sempre disse que a Sandra tinha um quê de frieza nela, mesmo quando o Marcelo a trouxe para casa pela primeira vez. Fica de olho nessa aí, ele sussurrou para mim depois do primeiro jantar de família deles. Ela está guardando alguma coisa. Eu pensei que ele estava sendo super protetor. Com ciúmes, talvez, de dividir a atenção do Marcelo. Agora me pergunto se ele viu algo que eu estava esperançosa demais para notar. De volta ao meu apartamento, tentei entender esse novo arranjo. A Sandra vinha assumindo cada vez mais as decisões da família ao longo dos anos. Mas isso parecia diferente, mais deliberado, como se ela estivesse me apagando pedaço por pedaço. Pensei em ligar para o Marcelo para falar sobre isso, mas o que eu diria? Sua esposa feriu meus sentimentos por querer cozinhar o jantar? Parecia mesquinho até para mim, e eu sabia o que ele diria de qualquer maneira. Mãe, você está exagerando. A Sandra só quer ajudar. Você deveria ser grata. Grata. Era isso que todos esperavam que eu fosse. Grata pelas migalhas de atenção que eles jogavam na minha direção. Grata pelas ligações apressadas e pelas visitas obrigatórias. Grata por ser incluída, afinal. Passei o resto da manhã limpando meu apartamento, mesmo que já estivesse impecável. Quando se vive sozinho, não há muita bagunça para fazer. Mas a limpeza me deu algo para fazer com as mãos enquanto minha mente remoía a última desfeita da Sandra. A verdade é que venho me sentindo deixada de lado há anos. Coisas pequenas, na maioria das vezes. Comentários sobre minha comida ser muito pesada ou antiquada. Sugestões de que eu deveria modernizar minhas receitas. Reviradas de olhos quando eu tentava compartilhar histórias de família com meus netos. Minhas tradições descartadas como ultrapassadas, minha experiência tratada como irrelevante. Mas isso, tirar meu papel de cozinheira da ceia de Natal da família, isso pareceu o insulto final. Lembro-me de quando o Marcelo trouxe a Sandra para jantar pela primeira vez. Ela foi educada o suficiente, elogiou minha carne de panela e pediu a receita. Eu pensei que ela genuinamente queria aprender comigo. Passei horas ensinando a ela as técnicas da minha mãe, compartilhando os pequenos segredos que fazem a comida ter gosto de amor. Como temperar o molho na medida certa. Por que você deve deixar o peru descansar antes de fatiar? A importância de cozinhar com o coração, não apenas com as mãos. Que tola eu fui! Ao longo dos anos, a Sandra começou a aprimorar minhas receitas, adicionando ingredientes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Mudando métodos de cozimento que funcionaram perfeitamente por décadas. Ela chamava isso de dar o seu próprio toque, mas parecia que ela estava me apagando das tradições da minha própria família, e o Marcelo sempre ficava do lado dela. A Sandra só está tentando ajudar, mãe. Você deveria apreciar que ela se importa em fazer boa comida para a família. Apreciar. Grata. Essas palavras começaram a aparecer em todas as conversas sobre a Sandra, como se eu devesse agradecê-la por desmontar tudo o que eu construí. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. O número do Marcelo de novo. Oi, mãe. Escuta, sobre amanhã, a Sandra queria que eu te dissesse para não se preocupar em trazer nada. Ela já cuidou de tudo. Eu sempre faço o molho agridoce.
Eu disse, odiando como minha voz soava fraca. É a receita da minha avó. A Sandra já comprou um no mercado, daqueles orgânicos chiques. Ela pensou que você talvez quisesse apenas relaxar um pouco. Relaxar. Como se cozinhar para minha família fosse algum tipo de fardo do qual eu precisava de alívio, em vez da única coisa que me fazia sentir útil. E a farofa? Eu poderia, pelo menos. Mãe. A voz dele tinha aquele tom que fica quando ele está perdendo a paciência. A Sandra está cuidando de tudo. Apenas venha e aproveite, ok? 8 horas em ponto. A linha ficou muda antes que eu pudesse responder. Fiquei ali segurando o telefone, sentindo como se tivesse sido apagada da celebração da minha própria família. 40 anos de ceias de Natal, e agora eu era apenas mais uma convidada. Esperava-se que eu aparecesse de mãos vazias e grata por quaisquer migalhas de atenção que eles decidissem jogar na minha direção. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. Não apenas no Natal, mas em tudo. Quando o Marcelo estava crescendo, eu trabalhava meio período em um escritório de seguros para ajudar a pagar a faculdade dele, mesmo que o salário de pedreiro do Davi mal desse para cobrir nossas contas. Abri mão do meu sonho de ser professora porque as famílias precisavam de mães presentes, disponíveis, dedicadas. Cuidei do Davi durante seus problemas de coração naqueles últimos anos, administrando seus medicamentos e consultas médicas, dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama de hospital mais noites do que posso contar. Depois que ele morreu, fui eu quem manteve a família unida. A pessoa para quem todos ligavam quando precisavam de apoio, conselho, dinheiro. Quando o Marcelo se casou com a Sandra, eu a recebi de braços abertos. Ajudei-os com a entrada da primeira casa deles. R$ 20.000 do dinheiro do seguro de vida que o Davi me deixou. Dinheiro que eu estava guardando para minha própria aposentadoria, mas a família vem primeiro, não é? Foi o que me ensinaram. Paguei pelas festas de aniversário dos filhos deles quando as coisas estavam apertadas. Fiquei de babá todo fim de semana por anos para que eles pudessem ter encontros românticos. Nunca reclamei quando eles cancelavam planos de última hora ou apareciam horas atrasados para os jantares de família. Eu apenas sorria. Mantinha a comida quente e fingia que não doía. Mesmo agora, vivendo da aposentadoria do INSS e da pequena pensão do Davi, eu ainda ajudo quando eles precisam. Conserto do carro, contas médicas inesperadas, material escolar das crianças. No mês passado, dei a eles R$ 800 quando o chuveiro elétrico deles queimou, dinheiro que eu precisava desesperadamente para meus próprios remédios. Mas o que eu tenho para mostrar por todo esse sacrifício? Uma mensagem de texto me dizendo que minha ajuda não é mais necessária. Levantei-me e fiz um chá de camomila para acalmar os nervos. Enquanto esperava a água ferver, olhei para o calendário na minha geladeira. Outubro tinha sido um mês difícil. Meu aniversário veio e se foi com apenas um telefonema do Marcelo e um cartão genérico da Sandra. Nenhuma visita, nenhum jantar juntos. Nenhum reconhecimento de que eu havia vivido mais um ano, apesar da solidão que ameaçava me engolir por inteiro. Quando desenvolvi aquela tosse persistente em setembro, a Sandra sugeriu que eu fosse a um médico no meu tempo, como se minha saúde fosse um inconveniente para a agenda dela. O Marcelo nem perguntou sobre isso quando mencionei durante uma de nossas breves ligações. Eles costumavam se preocupar quando eu ficava doente. Agora mal pareciam notar. A chaleira apitou, aguda e urgente. Despejei a água sobre o saquinho de chá e observei o vapor subir, desaparecendo no ar frio do meu apartamento. Como tudo mais na minha vida, lindo por um momento e depois se foi. Sentada à minha pequena mesa da cozinha, enfrentei uma verdade que eu vinha evitando há anos. Eu não era mais valorizada pela minha família. Eu era tolerada. Usada quando precisavam de algo, ignorada quando não. Uma fonte conveniente de dinheiro e serviços de babá, mas não digna de ser incluída nas decisões importantes ou celebrações que moldavam a vida da nossa família. Na manhã seguinte, véspera de Natal,
Acordei com um peso no peito que não tinha nada a ver com o clima. Tomei banho e coloquei o vestido azul marinho que comprei especificamente para ocasiões familiares. Aquele que a Sandra uma vez disse que me fazia parecer matrona. Passei um pouco de batom e escovei meu cabelo grisalho até ficar apresentável. No espelho, vi uma mulher tentando desesperadamente importar em um mundo que já havia decidido que ela não importava. A viagem de metrô até a casa do Marcelo e da Sandra em Alphaville levou 1 hora e 20 minutos. 3 baldeações e uma longa caminhada da última estação, carregando um pequeno buquê de flores que comprei apesar de me dizerem para não levar nada. Eu não podia chegar de mãos vazias. Parecia errado. Como admitir que eu era realmente tão inútil quanto eles pareciam pensar? A casa deles sempre me intimidou um pouco. Um sobrado em um condomínio fechado com um gramado perfeito e carros caros na garagem. O tipo de casa com que eu sonhava quando o Marcelo era pequeno, na época em que Davi e eu juntávamos dinheiro para o aluguel e comprávamos em brechós. Eu tinha orgulho de que meu filho tivesse se saído tão bem, mesmo que às vezes me sentisse um embaraço surrado em seu mundo reluzente. A Sandra atendeu a porta usando um avental de grife sobre um vestido que provavelmente custou mais do que meu aluguel mensal. Seu sorriso era brilhante, mas frio, como luz fluorescente. "Helena, você está ótima! Entre, entre! Espero que esteja com fome, cozinhei a manhã toda." A casa cheirava maravilhosamente, eu tinha que admitir. Peru, ervas e algo doce assando no forno. Mas não cheirava a lar. Cheirava a um restaurante tentando imitar comida caseira sem entender o que conforto realmente significa. O Marcelo me abraçou brevemente, distraído por algo em seu celular. "Oi, mãe. A Sandra realmente se superou este ano. Espere até ver a mesa." Meus netos, a Clara e o Lucas, mal levantaram os olhos de seus videogames para me cumprimentar. A Clara tem 16 anos agora, mais interessada em seu namorado e no vestibular do que em passar tempo com a avó. O Lucas tem 12 e ainda é doce às vezes, mas até ele parecia distante ultimamente, absorto em seu próprio mundo de esportes e amigos. Sentei-me na sala de estar enquanto a Sandra se movimentava na cozinha, claramente gostando de ser o centro das atenções. Parentes e amigas elogiavam sua comida, sua decoração, suas habilidades de organização. Eu sorria e assentia, sentindo-me invisível. "Helena, você deve estar tão relaxada por não ter que cozinhar este ano", comentou uma das amigas da Sandra. "A Sandra nos disse que queria te dar um descanso." "Ah, sim", eu consegui dizer. "É um verdadeiro presente." Mas por dentro, eu me sentia oca. Isso não era um presente, era um apagamento. Quando finalmente nos sentamos para comer, me vi na ponta da mesa, espremida entre o Lucas e uma cadeira vazia. A Sandra e o Marcelo sentaram-se nas cabeceiras, presidindo a mesa como um rei e uma rainha. O peru estava perfeitamente dourado, os acompanhamentos arranjados lindamente em travessas, combinando que eu não reconheci. Tudo parecia profissional, digno de Instagram, e completamente sem alma. A Sandra se levantou para fazer um brinde. "Eu só quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. O Marcelo e eu somos muito gratos por compartilhar esta refeição com todos vocês. Eu sei que não sou a cozinheira de sempre nesta família." Ela olhou para mim com o que poderia ter sido um sorriso de desculpas, mas espero que todos gostem da comida que preparei com amor. A cozinheira de sempre. Como se eu fosse uma ajudante contratada que havia sido substituída por alguém mais jovem e melhor. Dei uma garfada na farofa e quase engasguei. Estava sem graça, mal temperada. Nada como o prato rico e saboroso que eu aperfeiçoei por décadas. O molho agridoce era de supermercado, doce e artificial. O molho do peru estava muito grosso e parecia ter vindo de um pacote. Mas todos elogiaram. "Sandra, isso está delicioso. Você é uma cozinheira incrível." "Helena, você deve estar tão orgulhosa de ter uma nora tão talentosa." Eu sorria, assentia e morria um pouco mais por dentro a cada elogio. Depois do jantar, enquanto os outros assistiam futebol ou mexiam em seus celulares, me ofereci para ajudar a limpar. A Sandra me dispensou com um aceno,
Ah, não, Helena, você relaxa. Eu cuido disso. Então fiquei lá, inútil e ignorada, enquanto minha substituta assumia o último papel que me fazia sentir importante. Foi quando notei algo estranho. A Sandra estava sendo muito cuidadosa com as sobras, particularmente com a farofa. Ela raspou a maior parte no triturador da pia em vez de guardar, o que me pareceu um desperdício. Quando perguntei sobre isso, ela disse que provavelmente não duraria muito. Algo me incomodou sobre aquela farofa. O sabor estava errado. Não apenas sem graça, mas errado de alguma forma. Amargo demais por baixo das ervas. Eu cozinhava há tempo suficiente para reconhecer quando algo não estava certo com um prato. Mais tarde, enquanto todos estavam distraídos com o jogo, me vi sozinha na cozinha por um momento. Ainda havia um pouco de farofa na travessa, e aquele sentimento incômodo não me deixava em paz. Pensei nos meus velhos tempos de voluntária no posto de saúde, quando ajudei a testar a qualidade da água nas escolas locais. Eu ainda tinha algumas daquelas tirinhas de teste químico em algum lugar na minha bolsa. Eu as carregava há meses, com a intenção de jogá-las fora, mas nunca o fazia. Quase sem pensar, peguei uma e mergulhei nos restos da farofa. A tira ficou vermelho escura imediatamente. Minhas mãos começaram a tremer. Vermelho significava a presença de algo que não deveria estar ali. Algo tóxico. Testei de novo para ter certeza, com o mesmo resultado. Alguém havia envenenado a farofa. E dado que a Sandra havia insistido em cozinhar tudo sozinha, tinha sido secreta sobre seus preparativos e tinha jogado a maior parte fora. Deixei cair a colher de cerâmica que estava segurando. Ela se estilhaçou contra o azulejo da cozinha com um som de ossos quebrando. Está tudo bem aí? Marcelo chamou da sala de estar. Só fui desajeitada, respondi, com a voz embargada. Juntei os cacos com as mãos trêmulas. Minha mente a mil. A Sandra realmente tentou me envenenar? Parecia impossível. Algo saído de um filme em vez da vida real. Mas a evidência estava ali nas minhas mãos. Uma tirinha de teste vermelho sangue que não podia mentir. Talvez ela não quisesse machucar todo mundo. Talvez fosse só a mim que ela queria eliminar. Lembrei-me de como ela me incentivou a pegar mais porções da farofa, como pareceu desapontada quando eu mal a toquei. Consegui passar pelo resto da noite de alguma forma, sorrindo, assentindo e fingindo que nada havia acontecido. Mas por dentro, eu estava desmoronando. A mulher que eu acolhi na minha família, a mulher que ajudei, apoiei e amei como minha própria filha, havia tentado me envenenar. A viagem de trem para casa pareceu interminável. Cada parada, cada atraso, me dava mais tempo para pensar sobre o que eu havia descoberto. Quando cheguei ao meu apartamento, estava exausta, de coração partido e mais furiosa do que estivera em anos. Sentei-me na minha cozinha com a tirinha de teste na mesa à minha frente. Prova de uma traição tão profunda que me tirou o fôlego. Todos aqueles anos sendo deixada de lado, descartada, substituída, tudo estava levando a isso. A Sandra não me queria apenas fora da cozinha. Ela me queria fora de tudo. Chorei naquela noite pela primeira vez desde o funeral do Davi. Não apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva. Lágrimas furiosas por cada desfeita, cada desprezo, cada vez que me fizeram sentir que estava pedindo demais quando tudo o que eu queria era importar para minha própria família. Mas por baixo da raiva havia outra coisa. Uma pequena chama crescente de determinação. Se a Sandra achava que podia se livrar de mim tão facilmente, ela estava enganada. Se minha família achava que eu simplesmente desapareceria em silêncio, eles teriam uma surpresa. Eu ainda não estava pronta para desaparecer. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Fiz meu café, sentei-me à janela e tomei uma decisão. Eu iria confrontar a Sandra sobre o que encontrei. Sem acusações ou drama, apenas a verdade exposta claramente. Liguei primeiro para o Marcelo, pedindo para me encontrar em um local neutro. A padaria no centro onde costumávamos ir quando ele estava na faculdade e precisava conversar sobre seus problemas.
Ele pareceu surpreso, mas concordou. Quando chegou, parecia cansado e um pouco na defensiva, como se já soubesse que essa conversa não seria agradável. Mãe, espero que você não vá reclamar de ontem. A Sandra trabalhou muito naquele jantar. Tirei a tirinha de teste da minha bolsa e a coloquei na mesa entre nós. Marcelo, preciso que você olhe para isso. Ele franziu a testa. O que é isso? É uma tirinha de teste químico. Eu usei na farofa ontem. Essa cor significa que havia algo tóxico na comida que a Sandra serviu. Sua expressão passou de confusão para incredulidade e para raiva no espaço de alguns segundos. Mãe, isso é loucura. Você está acusando a Sandra de tentar envenenar as pessoas? Você ouve o quão louco isso soa? Não estou acusando ninguém de nada. Estou mostrando a você evidências de que algo estava errado com aquela comida. Algo perigoso. Essas tirinhas provavelmente venceram há anos. Ou você as usou errado. A Sandra nunca. Ele parou, balançando a cabeça. Não acredito que você sequer sugeriria algo assim. Sua esposa vem me empurrando para fora desta família há anos, Marcelo. Ontem foi apenas o ápice. Te empurrando para fora? Mãe, você está sendo dramática. A Sandra te respeita. Ela queria te dar um descanso da cozinha, e de alguma forma você transformou isso em algum tipo de conspiração. Olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. E vi um homem que havia escolhido o conforto de sua esposa em detrimento do bem-estar de sua mãe. Que havia decidido que era mais fácil descartar minhas preocupações do que considerar que elas poderiam ser válidas. Quando foi a última vez que você me ligou só para conversar? Perguntei baixinho. Não porque precisava de algo, mas só porque queria ouvir minha voz? Ele se mexeu desconfortavelmente. Eu te ligo o tempo todo. Você liga quando precisa de dinheiro, quando precisa de uma babá, quando a Sandra te manda entregar alguma mensagem que ela mesma não quer me dar. Quando foi a última vez que você perguntou como eu estou? Ele vacilou, e vi um lampejo de culpa cruzar seu rosto antes que a defensiva retornasse. Olha, mãe, nós estamos ocupados. As crianças têm atividades, a Sandra tem o trabalho dela. Eu estou trabalhando 60 horas por semana. Isso não significa que não nos importamos com você. Será que não? Sentamos em silêncio por um momento. Então, o Marcelo estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a dele. Mãe, acho que você pode estar deprimida, solitária. Talvez você devesse conversar com alguém, um profissional. Lá estava, a sugestão gentil de que eu era o problema, que meus sentimentos feridos e preocupações legítimas eram apenas sintomas de instabilidade mental que poderiam ser consertados com terapia e medicação. Puxei minha mão. Eu não estou deprimida, Marcelo. Eu estou acordada. Pela primeira vez em anos, estou vendo claramente. Vendo o quê? Que eu tive tanto medo de te perder que me deixei ser tratada como se não importasse. Que eu dei e dei. E tudo o que consegui foi ser empurrada cada vez mais para as margens da sua vida. Ele não negou. Não podia, porque era verdade. Saí da padaria naquele dia sabendo que não podia contar com meu filho para me proteger, ou mesmo para acreditar em mim. O que quer que estivesse acontecendo na minha família, eu teria que lidar com isso sozinha. Naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito antes. Fui a um advogado. O escritório da Defensoria Pública ficava no centro. Um lugar que ajudava idosos com problemas que eles não podiam pagar para resolver sozinhos. Expliquei a situação para uma jovem chamada Maria, mostrando a ela a tirinha de teste e descrevendo o padrão de isolamento e exploração financeira que eu vinha sofrendo. Dona Helena, ela disse gentilmente, a senhora tem alguma outra evidência dessa suposta tentativa de envenenamento? Testemunhas, talvez. Não. Todos os outros estavam na sala quando eu testei a comida. E a própria tirinha, qual a idade dela? Quando foi calibrada pela última vez? Admiti que não tinha certeza. As tirinhas estavam na minha bolsa há meses, talvez mais. A Maria foi gentil, mas realista. Sem mais evidências concretas, seria muito difícil provar envenenamento intencional.
Essas tirinhas de teste não são de qualidade forense, e sua precisão diminui com o tempo. No entanto, se a senhora se sentir insegura perto de seus familiares, podemos discutir medidas de proteção. Medidas de proteção? Medidas protetivas, se necessário. Alterações em seu testamento ou contas financeiras para evitar exploração. Documentação de incidentes caso precise estabelecer um padrão de abuso mais tarde. A palavra abuso me atingiu como um golpe físico. Era isso que estava acontecendo? Eu estava tão focada em manter minha família unida que não percebi que estava sendo abusada? Saí do escritório da advogada com panfletos sobre abuso contra idosos e uma lista de recursos para idosos em crise. A caminhada para casa pareceu diferente de alguma forma, como se eu estivesse vendo meu bairro com novos olhos. Outras mulheres idosas andando devagar, carregando compras, parecendo cansadas e invisíveis. Quantas delas estavam passando por algo semelhante? Quantas estavam sendo descartadas por famílias que as viam como fardos em vez de seres humanos merecedores de amor e respeito? Naquela noite, sentei-me à minha mesa da cozinha e realmente olhei para minha situação financeira pela primeira vez em meses. Entre o dinheiro que eu havia dado ao Marcelo e à Sandra ao longo dos anos e minhas próprias despesas de vida, minhas economias estavam perigosamente baixas. Se algo acontecesse comigo, se eu ficasse doente, ou precisasse de cuidados, eu não teria dinheiro suficiente para cuidar de mim mesma. Eu havia dado tanto para garantir a segurança financeira da minha família que havia ignorado a minha própria. Os dias seguintes passaram em silêncio. O Marcelo não ligou, o que não foi surpreendente. A Sandra certamente não entrou em contato. Fiquei surpresa ao perceber que o silêncio deles não doía tanto quanto eu esperava. Em vez disso, senti algo como alívio. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando meu telefone tocar, esperando por uma migalha de atenção de pessoas que me viam como uma obrigação, em vez de uma pessoa com quem genuinamente queriam passar tempo. Comecei a fazer caminhadas pelo bairro, explorando de verdade pela primeira vez desde que me mudei para este apartamento depois que o Davi morreu. Eu estava tão focada nas necessidades da minha família que nunca me dei ao trabalho de construir uma vida própria aqui. Havia um centro comunitário a 6 quarteirões de distância que oferecia aulas para idosos. Terapia artística, clubes do livro, aulas de culinária, treinamento de informática. Um mundo inteiro de pessoas da minha idade que estavam vivendo vidas plenas e envolventes, em vez de ficar sentadas esperando que seus filhos se lembrassem de que elas existiam. Inscrevi-me em uma aula de pintura em aquarela que se reunia 2 vezes por semana. A instrutora, Margarida, tinha mais ou menos a minha idade e o tipo de confiança que eu perdi em algum lugar ao longo do caminho. Ela tratava os alunos como adultos com experiências e perspectivas valiosas, não como crianças idosas que precisavam ser gerenciadas. "O que te atrai na pintura, Helena?" Ela perguntou durante minha primeira aula. "Não sei", admiti. Eu costumava amar arte quando era jovem, mas desisti quando me casei. Responsabilidades familiares. Sabe como é. "Bem, você está aqui agora", ela disse simplesmente. "É isso que importa." Foi uma coisa tão pequena, mas pareceu revolucionário. Alguém estava interessado no que eu queria, no que me trazia alegria, sem qualquer expectativa do que eu poderia fazer por eles em troca. Comecei a passar mais tempo no centro comunitário, participando do Clube do Livro e me voluntariando para ajudar na campanha de alimentos de fim de ano. As pessoas de lá me conheciam como Helena, a pintora de aquarela. Helena, que sempre trazia um bolo de fubá excelente para as reuniões do Clube do Livro. Helena, que tinha opiniões fortes sobre ficção contemporânea. Não Helena, o caixa eletrônico, ou Helena, a babá gratuita, ou Helena, cujos sentimentos não importavam, contanto que ela ficasse quieta. 3 semanas depois do Natal, o Marcelo finalmente ligou. "Mãe, a Sandra tem perguntado por você. Ela está preocupada porque você não tem retornado as mensagens dela." Eu nem tinha percebido que a Sandra estava me mandando mensagens.
Eu havia me acostumado tanto a ser ignorada que parei de verificar as mensagens da minha família. Eu estive ocupada, eu disse. Ocupada com o quê? Algo no tom dele me irritou. A surpresa, como se ele não pudesse imaginar com o que sua mãe idosa poderia estar ocupada. Tenho feito aulas de arte e entrei para um clube do livro. Estou sendo voluntária no centro comunitário. Isso é. Ótimo, mãe. Ótimo mesmo. Mas a Sandra estava esperando que você pudesse ficar com o Lucas neste fim de semana. Eles têm uma festa da empresa. Lá estava. A verdadeira razão da ligação. Eles precisavam de algo de mim. Então, de repente, meu bem-estar importava. Sinto muito, Marcelo. Eu tenho planos neste fim de semana. Planos? Mãe, é só por algumas horas. E o Lucas quer muito te ver. A antiga eu teria cancelado o que quer que estivesse fazendo para ajudar. A antiga eu teria se sentido culpada por ter planos que conflitavam com as necessidades da minha família. Mas essa nova pessoa que eu estava me tornando, ela tinha prioridades diferentes. Eu disse que não posso, Marcelo. Tenho certeza de que vocês encontrarão outra solução. O silêncio se estendeu entre nós. Eu quase podia ouvi-lo tentando processar essa versão desconhecida de sua mãe, geralmente complacente. Isso é por causa do Natal? Porque a Sandra realmente só queria ajudar. Eu desliguei. Foi aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo, como pular de um penhasco e descobrir que podia voar. Meu telefone tocou novamente imediatamente. Desta vez, era a Sandra. Helena, o Marcelo me disse que você está chateada com alguma coisa. Acho que precisamos conversar. A voz dela tinha aquele tom cuidadosamente controlado que ela usava quando estava tentando gerenciar uma situação. A mesma voz que ela provavelmente usava com clientes difíceis em seu trabalho de marketing. Acho que não temos muito o que conversar, Sandra. Claro que temos. Somos família. E estou preocupada com você. O Marcelo diz que você está agindo de forma estranha, não querendo ajudar com o Lucas, inventando histórias sobre a comida no Natal. Inventando histórias? Helena, você me acusou de tentar te envenenar. Essa é uma acusação muito séria para se fazer sem provas. Provas. Como se a tirinha de teste vermelho escura não fosse prova suficiente. Como se anos sendo sistematicamente excluída e descartada não fossem prova de um padrão. Você está certa, Sandra. Eu não tenho o tipo de prova que se sustentaria em um tribunal. Mas eu sei o que eu testei. E eu sei o que aquela cor significa. Essas tirinhas poderiam estar com defeito, ou contaminadas. Ou talvez você tenha cometido um erro. Talvez você tenha cometido um erro ao pensar que eu ficaria quieta sobre isso. Outro silêncio. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais fria. Acho que você precisa de ajuda profissional, Helena. Essa paranoia, essa hostilidade, não é saudável. E não é justo com o Marcelo e as crianças. Paranoia. Hostilidade. As mesmas palavras que os abusadores sempre usam para desacreditar suas vítimas. Eu havia lido sobre isso naqueles panfletos do escritório da advogada. O que não é justo, eu disse baixinho, é a maneira como você me tratou por 15 anos. O que não é justo é pegar meu dinheiro, minha ajuda e meu amor, e não me dar nada além de desprezo em troca. Eu nunca. O que não é justo, continuei. Minha voz ficando mais forte, é tentar me apagar das tradições da minha própria família e depois esperar que eu seja grata pelo privilégio de ser ignorada. Você está sendo dramática. O que não é justo é o que quer que você tenha colocado naquela farofa que deixou minha tirinha de teste vermelha. Desta vez, o silêncio foi diferente. Mais longo. Mais cuidadoso. Não sei o que você acha que está provando, disse a Sandra finalmente. Mas se você continuar fazendo essas acusações, terei que limitar seu contato com os netos. Não vou permitir que eles sejam expostos a esse tipo de instabilidade. Lá estava. A ameaça que eu temia há anos. A arma definitiva em seu arsenal. Meu relacionamento com a Clara e o Lucas mantido como refém para garantir minha conformidade. Sandra, eu disse. E minha voz estava firme como uma rocha.
Se você tentar me afastar dos meus netos com base em mentiras e manipulação, eu lutarei contra você com tudo o que me resta. Desliguei e desliguei o telefone. Na semana seguinte, vivi em uma estranha paz. Nenhuma ligação exigindo meu tempo, meu dinheiro ou meus serviços. Nenhuma mensagem de texto com chantagens emocionais passivo-agressivas. Nenhuma emergência familiar que de alguma forma exigisse minha assistência financeira imediata. Apenas eu e minhas aquarelas, o livro que estava lendo para o clube do livro e a satisfação tranquila de uma vida vivida nos meus próprios termos. Mas eu sabia que não poderia durar. Famílias como a minha não abrem mão do controle tão facilmente. O confronto veio em uma manhã fria de sábado, em janeiro. Eu estava me preparando para minha aula de arte quando alguém bateu na minha porta. Pelo olho mágico, pude ver o Marcelo, a Sandra e as duas crianças parados no meu corredor. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. "Mãe, precisamos conversar", disse o Marcelo. "Então falem. Podemos entrar? Está congelando aqui fora." Olhei para a Clara e para o Lucas, ambos agasalhados em casacos de inverno caros, ambos parecendo desconfortáveis e confusos. Eles não mereciam ser usados como armas nesta guerra entre os adultos. Mas eu não ia deixar minha preocupação com eles sobrepor minha necessidade de me proteger. "Sobre o que vocês querem conversar?" Perguntei pela fresta da porta. "Isso já foi longe demais, mãe. A Sandra tem sido paciente, mas suas acusações e seu comportamento estão afetando toda a família. As crianças estão perguntando por que a vovó Helena não fala mais conosco. Eu falo com a Clara e o Lucas a qualquer hora que eles quiserem. Sua esposa é outra história. Mãe, por favor, apenas nos deixe entrar e podemos resolver isso." Olhei para os rostos deles. A impaciência frustrada do Marcelo, o cálculo frio da Sandra, a confusão das crianças. E percebi algo importante. Eu não queria resolver isso. Não se resolver isso significasse voltar a ser como era antes, comigo aceitando migalhas e chamando de amor. "Marcelo, você acredita em mim sobre a farofa?" Ele olhou para a Sandra antes de responder. "Mãe, eu acho que você acredita no que está dizendo. Mas essas tirinhas de teste não são provas confiáveis de nada. Você acredita que sua esposa tentou me envenenar?" "Claro que não. Isso é ridículo. Então não temos nada para resolver." A Sandra deu um passo à frente. "Helena, eu trouxe as crianças aqui porque elas sentem sua falta. Mas se você não está disposta a ter uma conversa razoável, se vai continuar fazendo essas acusações paranoicas, então acho melhor limitarmos o contato até você procurar a ajuda de que precisa." "Que tipo de ajuda você acha que eu preciso, Sandra?" "Claramente você está lutando contra a depressão. Talvez um início de demência. Essas teorias da conspiração. Essa hostilidade." "Pare." Minha voz cortou sua avaliação clínica como uma lâmina. "Não se atreva a tentar me fazer de louca só porque finalmente comecei a me defender." "Mãe", disse o Marcelo, olhando nervosamente para os vizinhos que poderiam estar ouvindo. "Você está fazendo uma cena." "Estou?" "Porque de onde eu estou, as cenas são 3 adultos usando 2 crianças como escudos, enquanto tentam manipular uma mulher idosa a aceitar abuso." A máscara cuidadosamente composta da Sandra escorregou por um momento, revelando algo feio por baixo. "Você está sendo ridícula. Ninguém está te abusando. Pegar meu dinheiro enquanto me exclui das decisões da família não é abuso? Nós nunca pedimos esse dinheiro. Você ofereceu. Isolar-me dos meus netos quando não cumpro suas exigências não é abuso? Estamos tentando protegê-los da instabilidade. Tentar me envenenar não é abuso? Eu nunca." A Sandra se interrompeu, mas não antes de eu ver o lampejo de pânico em seus olhos. O Lucas puxou o casaco de sua mãe. "Mãe, do que a vovó está falando? Que veneno?" O rosto da Sandra ficou branco. O Marcelo olhou entre nós, finalmente começando a entender que algo mais sério estava acontecendo aqui do que sentimentos feridos e drama familiar. "Sandra", ele disse lentamente. "Do que ela está falando?" "De nada."
Sua mãe está tendo delírios paranoicos. Nós deveríamos ir. Mas o Lucas não foi facilmente dispensado. Ele tinha 12 anos agora, idade suficiente para entender que os adultos às vezes mentiam para protegê-lo de coisas que ele precisava saber. Vovó Helena, alguém tentou te envenenar? Olhei para o meu neto pela fresta da porta. Este menino doce que ainda me liga no meu aniversário e me manda desenhos que faz na aula de arte. Ele merecia a verdade, mesmo que os adultos em sua vida preferissem mentiras confortáveis. Acho que sim, querido. Na ceia de Natal. Quem faria isso? A pergunta pairou no ar como fumaça de um incêndio, visível, tóxica e impossível de ignorar. A Sandra agarrou o braço do Lucas. Estamos de saída. Agora. Não, espere, disse o Marcelo. Mãe, me mostre essas tirinhas de teste de novo. Marcelo, não incentive isso. Me mostre as tirinhas, mãe. Olhei para meu filho, realmente olhei para ele, e vi algo que eu esperava sem ousar esperar. Dúvida. A primeira rachadura em sua fé absoluta na inocência de sua esposa. Espere aqui, eu disse. Voltei com as tirinhas de teste e os panfletos da Defensoria Pública, entregando-os pela fresta da porta. O Marcelo examinou as tirinhas manchadas de vermelho enquanto a Sandra tentava evitar olhá-las. Isso pode estar com defeito, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Pode ser. Ou pode ser preciso. Mãe, ele disse baixinho, se você realmente acredita que alguém tentou te envenenar, por que não chamou a polícia? Porque eu não tinha certeza. Porque eu não queria acreditar. Porque eu tinha medo que você a escolhesse em vez de mim de qualquer maneira. A verdade daquela última afirmação atingiu todos nós ao mesmo tempo. Não apenas a possibilidade de que a Sandra pudesse ter feito algo terrível, mas a verdade mais profunda de que eu fui condicionada a esperar que meu próprio filho priorizasse o conforto de outra pessoa em detrimento da minha segurança. A Clara falou pela primeira vez. Pai, posso ver isso? Ela tinha 16 anos, estudava química para o vestibular, inteligente o suficiente para entender o que estava vendo. O Marcelo entregou as tirinhas a ela com relutância. Isso testa a presença de metais pesados e toxinas, ela disse lentamente. Se ficou vermelho assim, com certeza havia algo na comida que não deveria estar lá. A Sandra arrancou as tirinhas da mão dela. Clara, essas coisas são velhas e não são confiáveis. Sua avó está confusa. Eu não estou confusa. Olhei diretamente para a Sandra através da fresta da porta. Eu sei exatamente o que aconteceu no Natal. A questão é se minha família vai continuar fingindo que não aconteceu. Isso é loucura, disse a Sandra, mas sua voz estava tremendo agora. Marcelo, estamos de saída. Não vou ficar aqui sendo acusada de tentativa de homicídio por uma velha senil. Eu não sou senil, eu disse calmamente. E você não vai embora até terminarmos esta conversa. Você não pode nos manter aqui. Você veio à minha porta, Sandra. Você trouxe meus netos aqui para me manipular a aceitar seu abuso. Você não pode ir embora até explicar por que aquela farofa deu positivo para toxinas. O Marcelo estava encarando a esposa com crescente suspeita. Sandra, apenas responda à pergunta. O que você colocou na farofa? Nada. Eu segui a receita exatamente. Qual receita? Eu. O que você quer dizer? Qual receita você usou? Uma que encontrou na internet? De um livro de receitas? Ou você inventou na hora? A compostura da Sandra estava se quebrando. Eu não me lembro exatamente. Combinei algumas ideias diferentes. Que ingredientes você usou? As coisas de sempre. Farinha, azeite, cebola, ervas. Que ervas? Eu não sei. O que estivesse no armário de temperos. O Lucas olhou para a mãe com confusão. Mãe, por que você não se lembra do que colocou na comida? Aquela pergunta inocente de seu próprio filho pareceu quebrar algo na Sandra. Sua fachada cuidadosamente mantida desmoronou, deixando para trás algo cru e desesperado. Tudo bem, ela disse,
sua voz afiada de raiva. Vocês querem a verdade. Eu posso ter cometido um erro com os ingredientes. Eu estava tentando algo novo, e posso ter adicionado algo que não pertencia ali. Mas não foi intencional, e certamente não foi veneno. O que você adicionou? Perguntei. O silêncio se estendeu entre nós. A respiração da Sandra estava rápida, em pânico. O Marcelo a encarava como se nunca a tivesse visto antes. Sandra, ele disse baixinho. O que você colocou na farofa? Foi um acidente. O que você colocou na farofa? Ela quebrou. Veneno de rato, ok? Achei que era um pote de tempero. Adicionei talvez meia colher de chá antes de perceber meu erro, e a essa altura a farofa já estava misturada e eu não conseguia separar. Mas era uma quantidade minúscula, não o suficiente para realmente machucar ninguém. As pessoas provavelmente nem notariam. A confissão atingiu como um raio. A Clara ofegou. O Lucas deu um passo para trás de sua mãe. O rosto do Marcelo ficou cinza. Você colocou veneno de rato na comida, Marcelo disse lentamente, como se não pudesse acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Foi um acidente. E você serviu mesmo assim? Era só uma quantidade minúscula. Você serviu comida com veneno de rato para sua família, para seus filhos. Eu ia jogar fora. Mas então todo mundo estava chegando e eu não tive tempo de fazer mais. E pensei que se eu servisse porções pequenas, tudo ficaria bem. Você achou que ficaria bem alimentar seus filhos com veneno? A Sandra estava chorando agora, soluços feios que abalavam seu exterior perfeitamente composto. Você não entende a pressão sob a qual eu estava. A Helena sempre fazia essas ceias perfeitas, e todos comparavam tudo que eu cozinhava com as receitas dela. E eu só queria provar que podia fazer melhor. Quando percebi que tinha cometido o erro, entrei em pânico. Pensei que talvez ninguém notasse, ou talvez o gosto ficasse um pouco estranho, e eu pudesse culpar o fato de estar tentando uma nova receita. Mãe, disse a Clara, sua voz pequena e horrorizada. Todos nós comemos aquela farofa. Só um pouquinho. E vocês estão todos bem, não estão? Ninguém ficou doente. Porque eu mal comi, eu disse. Porque algo tinha um gosto errado e eu confiei nos meus instintos. Quanto todo mundo comeu. O Marcelo estava pensando, lembrando. O Lucas comeu 2 porções. A Clara comeu um pouco. Eu comi um pouco. Você incentivou todos nós a experimentar. Especialmente o Lucas, porque ele geralmente não gosta de farofa. Ah, meu Deus, sussurrou a Sandra. Lucas, querido, você está se sentindo bem? Você se sentiu mal desde o Natal. O Lucas estava encarando a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto jovem. Traição, confusão, medo. Você me envenenou? Foi um acidente. Mas você me deu mesmo assim? A Sandra estendeu a mão para ele, mas ele recuou para o espaço do avô, a cerca de 30 centímetros da porta. Lucas, querido, eu nunca te machucaria intencionalmente. Você sabia que havia veneno na comida e me deu mesmo assim. A simplicidade da lógica de uma criança cortou todas as racionalizações e desculpas da Sandra. Ela sabia que a comida estava contaminada e a serviu para sua família, em vez de admitir seu erro. A Clara também estava chorando agora, mas suas lágrimas eram de raiva. Mãe, como você pôde fazer isso? E se tivéssemos ficado muito doentes? E se tivéssemos morrido? Vocês não iam morrer com uma quantidade tão pequena. Você não sabe disso. A voz do Marcelo estava se elevando. Você não é médica nem química. Você não tinha ideia do que essa quantidade de veneno poderia fazer conosco, especialmente com as crianças. Eu pesquisei na internet. Você pesquisou? Então você sabia que era perigoso e serviu mesmo assim. A história da Sandra estava se desfazendo em tempo real. O que começou como alegações de acidente e pânico estava se revelando como decisões calculadas para encobrir um erro potencialmente mortal. Marcelo, por favor, você tem que entender. Eu entendo perfeitamente. Você colocou veneno na nossa comida, serviu para nossos filhos,
E depois tentou fazer minha mãe pensar que estava ficando louca quando ela descobriu o que você tinha feito. Eu nunca disse que ela estava louca. Você disse que ela estava paranoica, delirante, tendo um colapso. Você tentou usar as acusações dela para declará-la mentalmente incompetente. Eu estava tentando proteger a família de um escândalo. Você estava tentando se proteger das consequências. Observei este confronto se desenrolar com uma mistura de vindicação e coração partido. Eu estava certa sobre o veneno, mas estar certa não apagava os anos de manipulação e gaslighting. Não desfazia o dano ao meu relacionamento com meu filho e netos. Não me devolvia o respeito e a confiança que eu havia perdido. A Clara foi a primeira a quebrar o terrível silêncio que se seguiu à acusação do Marcelo. Pai, eu quero ficar com a vovó Helena. Clara, querida, isso não é necessário. Eu não me sinto segura com a mamãe agora. Ela nos deu veneno e depois mentiu sobre isso. E se ela fizer algo assim de novo? A Sandra estava soluçando abertamente agora. Clara, por favor, eu nunca te machucaria intencionalmente. Eu te amo mais do que tudo no mundo. Então por que você me deu veneno? Era a pergunta que ia ao cerne de tudo. O amor deveria proteger, não prejudicar. O amor deveria escolher a segurança em vez do orgulho, a verdade em vez da conveniência. Uma mãe que realmente amasse seus filhos não teria servido comida contaminada para evitar admitir um erro. O Marcelo olhou para a esposa, realmente olhou para ela, e pude ver o momento em que ele entendeu que tipo de pessoa ele havia se casado. Que tipo de pessoa ele havia defendido contra sua própria mãe por 15 anos. Sandra, preciso que você vá ficar na casa da sua irmã por um tempo, ele disse baixinho. Marcelo, não, por favor. Não posso confiar em você agora. Preciso de tempo para pensar no que isso significa para nosso casamento, para nossa família. E as crianças precisam de espaço para processar isso. Você está escolhendo ela em vez de mim, disse a Sandra, apontando para mim através da fresta da porta. Sua mãe paranoica em vez de sua esposa. Estou escolhendo a segurança dos nossos filhos em vez de alguém que colocou veneno na comida deles. A simplicidade disso, a clareza, pareceu surpreendê-lo. Por anos, ele foi forçado a escolher entre as exigências de sua esposa e os sentimentos de sua mãe. Agora ele se deparava com a escolha entre a reputação de sua esposa e a segurança de seus filhos. Não havia competição. Tirei a corrente da minha porta e a abri completamente pela primeira vez em todo este confronto. Clara, Lucas, vocês querem entrar para tomar um chocolate quente? Eles assentiram, passando pela mãe sem olhar para ela. A Sandra fez uma última tentativa desesperada de controlar a situação. Se você tirar meus filhos de mim, eu vou lutar com você na justiça. Vou contratar os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. Com que dinheiro? Perguntou o Marcelo. O dinheiro que você vem pegando da minha mãe há anos? O dinheiro que você vem gastando em roupas e viagens enquanto pedia a ela para pagar o material escolar dos nossos filhos? O rosto da Sandra se desfez. Ela havia jogado todas as cartas que tinha. Manipulação, gaslighting, ameaças, culpa, falsas acusações de doença mental e perdido todas as mãos. Ela finalmente foi embora, sozinha e derrotada, sua ceia de Natal perfeita revelada como o que realmente era. Uma cena de crime disfarçada de celebração familiar. A Clara e o Lucas sentaram-se à minha pequena mesa da cozinha enquanto eu fazia chocolate quente como fazia quando eles eram menores. Chocolate de verdade, leite de verdade, marshmallow se quisessem. Simples, reconfortante, seguro. Vovó, disse o Lucas baixinho, sinto muito que a mamãe tentou te envenenar. Sinto muito que ela envenenou você também, querido. A Clara estava olhando para as tirinhas de teste, ainda sobre meu balcão. Isso realmente funciona? Tem suas limitações, mas sim. Detecta a presença de substâncias tóxicas. Você provavelmente salvou nossas vidas, ela disse. Se você não tivesse testado a comida, poderíamos ter comido mais.
O Marcelo ficou na minha porta, parecendo perdido e exausto. Mãe, me desculpe. Eu deveria ter acreditado em você desde o início. Você não podia saber. Eu deveria ter confiado em você. Você nunca mentiu para mim. E ela? Ele balançou a cabeça. Como eu pude não ver que tipo de pessoa ela realmente era? Porque você a amava. E porque ela era muito boa em fazer seu comportamento parecer normal. Conversamos até tarde da noite. Todos nós processando a revelação que mudou tudo em questão de minutos. As crianças ficariam comigo por alguns dias enquanto o Marcelo decidia o que viria a seguir. A Sandra concordou com uma separação experimental, com visitas supervisionadas às crianças até que ela completasse aconselhamento e controle de raiva. Enquanto eu aninhava o Lucas na velha poltrona do Davi, ele recusou o sofá, insistindo que a cadeira era mais confortável. Pensei em como aquele dia tinha sido diferente do que eu esperava quando acordei. Eu estava preparada para outro confronto, outra batalha na longa guerra de atrito que definiu meu relacionamento com a Sandra. Em vez disso, a verdade veio à tona. Não porque eu a forcei, mas porque a própria culpa e desespero da Sandra a traíram. A fachada cuidadosa que ela manteve por 15 anos rachou sob pressão, revelando a pessoa calculista e perigosa por baixo. A Clara me ajudou a arrumar o sofá para ela, conversando sobre sua aula de química e como ela queria se especializar em ciência forense quando fosse para a faculdade no próximo ano. Vovó, você ficou com muito medo naquela noite? Depois que testou a comida? Aterrorizada, admiti. Não apenas por causa do veneno, mas pelo que significava. Sobre sua mãe querer me machucar a ponto de correr tantos riscos. Você está com medo agora? Pensei sobre isso. Não. Estou triste por todos nós, especialmente pelo seu pai. Mas não estou mais com medo. Que bom, porque nós precisamos de você. O papai vai precisar de ajuda com tudo, e o Lucas e eu queremos passar mais tempo com você. Tempo de verdade, não só quando a mamãe precisa de algo. Eu adoraria isso, querida. Naquela noite, deitada na minha própria cama, no meu próprio apartamento, cercada pelos sons suaves dos meus netos dormindo em segurança na minha sala, senti algo que não experimentava há anos. Paz. Não a paz frágil de evitar conflitos, mas a paz sólida de permanecer na minha verdade e tê-la reconhecida. De proteger minha família, protegendo a mim mesma primeiro. O telefone tocou cedo na manhã seguinte. A voz do Marcelo estava exausta, mas clara. Mãe, passei a noite toda pensando em tudo o que aconteceu. Não só ontem, mas ao longo dos anos. A maneira como a Sandra te tratou, a maneira como eu deixei ela te tratar. Preciso me desculpar por mais do que apenas não acreditar em você sobre o veneno. Marcelo. Não, me deixe dizer isso. Eu fui um filho terrível. Deixei minha esposa te empurrar para fora de nossas vidas porque era mais fácil do que lidar com o ciúme e os problemas de controle dela. Peguei seu dinheiro, sua ajuda e seu amor. E não te dei nada em troca além de críticas e desprezo. Eu estava chorando, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de alívio, de reconhecimento e da possibilidade de cura. Quero consertar as coisas, ele continuou. Quero que sejamos uma família de verdade novamente. Quero que as crianças conheçam a avó delas. Não apenas quando precisam de algo, mas porque você é importante para nós. Porque nós te amamos. Eu também te amo, sussurrei. Eu sei que você ama. E sinto muito que tenha sido preciso algo tão terrível para eu me lembrar do que isso significa. Mais tarde naquela manhã, a Clara e o Lucas me ajudaram a fazer o café da manhã. Nada chique, apenas ovos, pão na chapa e conversa de verdade. A Clara me contou sobre seu namorado e suas inscrições para o vestibular. O Lucas me mostrou desenhos que ele estava fazendo, quadrinhos de super-heróis complexos com histórias que ele vinha desenvolvendo há meses. Fiquei impressionada com o fato de que eu estava perdendo suas vidas reais por anos, recebendo apenas as atualizações higienizadas que a Sandra aprovava. Essas crianças eram pessoas interessantes, engraçadas e criativas, com seus próprios pensamentos, sonhos e talentos.
Eu estava tão focada na avó que não me permitiam ser que nunca descobri a avó que eu poderia me tornar. O Marcelo se juntou a nós para o almoço e começamos a conversar sobre como seguir em frente. A Sandra receberia ajuda, mas, independentemente de o casamento deles sobreviver, as coisas seriam diferentes a partir de agora. Eu faria parte de suas vidas de uma forma significativa. As crianças seriam bem-vindas na minha casa sempre que quisessem vir. As decisões familiares incluiriam minha opinião e perspectiva. Mais importante, não se esperaria mais que eu comprasse meu lugar na família com dinheiro, serviços e silêncio. Eu seria valorizada por quem eu era, não pelo que eu poderia fornecer. Não era um final de conto de fadas. A traição da Sandra deixou feridas que levariam tempo para cicatrizar. A dinâmica familiar que permitiu seu comportamento precisaria ser abordada e mudada. Haveria questões legais a serem resolvidas, acordos de guarda a serem negociados, terapia para todos os envolvidos. Mas pela primeira vez em anos, senti esperança. Esperança de que eu poderia ter o relacionamento amoroso com meu filho e netos que sempre quis. Esperança de que minha avó seria ouvida e respeitada. Esperança de que o resto da minha vida poderia ser mais do que apenas sobreviver à solidão e ao abandono. 3 meses depois, estou sentada no meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre o horizonte de São Paulo, pintando os prédios em tons de ouro e rosa. A Clara está na minha mesa da cozinha fazendo lição de casa. O Lucas está lendo no sofá, onde passou pelo menos 2 noites por semana, desde aquele sábado terrível em que a verdade veio à tona. O Marcelo passa por aqui quase diariamente agora, às vezes só para conversar, às vezes para ajudar com recados ou concertos. Ele é como o filho que eu me lembrava de sua infância. Atencioso, respeitoso, genuinamente interessado em meus pensamentos e opiniões. A Sandra e eu não nos falamos desde aquele dia no meu corredor, mas ouço dizer que ela está melhor. A terapia a ajudou a entender as raízes de sua necessidade de controlar e manipular os outros. Se ela e o Marcelo podem reconstruir seu casamento, ainda não se sabe, mas ambas as crianças têm um relacionamento com a mãe novamente, supervisionado e estruturado, mas real. Continuei com minhas aulas de arte e entrei para um grupo de caminhada para idosos. Estou planejando uma viagem para a Itália neste verão, algo que sempre quis fazer, mas nunca me senti livre para gastar o dinheiro. A Clara quer ir comigo por uma parte, um presente de formatura para si mesma e uma chance de ver o mundo através dos olhos da avó. O centro comunitário me pediu para liderar um grupo de apoio para idosos que lidam com conflitos familiares. Aparentemente, minha história não é tão incomum quanto eu pensava. Existem muitos de nós por aí, pais e avós que foram deixados de lado por famílias que nos veem como fardos em vez de bênçãos. Pessoas que confundiram permitir com amar, que deram tanto de si que se esqueceram de que tinham valor além de sua utilidade para os outros. É bom ajudar os outros a encontrar suas vozes e seu valor. Compartilhar o que aprendi sobre a diferença entre estar sozinho e se sentir solitário, entre ser necessário e ser respeitado. Ainda guardo as tirinhas de teste na minha bolsa, não porque espero precisar delas novamente, mas como um lembrete. Um lembrete de que confiar nos meus instintos foi o que me salvou, que falar minha verdade foi o que me libertou, que me recusar a aceitar um tratamento inaceitável foi o que trouxe minha verdadeira família de volta para mim. Às vezes, o Lucas me pergunta sobre aquele Natal, sobre como eu soube que deveria testar a comida, sobre o que teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Eu lhe digo a verdade, que tive sorte, que meus anos de voluntariado me prepararam para reconhecer o perigo, que o medo e o amor me motivaram a agir quando a ação era necessária. Mas, principalmente, digo a ele que as famílias devem proteger umas às outras, não se machucar. Que o amor não pede que você aceite veneno, literal ou metafórico. Que manter a paz não vale a pena sacrificar sua segurança ou sua dignidade. Ele é jovem, mas entende. As crianças muitas vezes entendem coisas que os adultos preferem ignorar. Ao terminar esta história,
sentada no meu apartamento aconchegante com meu neto lendo por perto e os sons da cidade zumbindo além das minhas janelas, quero lhe perguntar uma coisa. Você já esteve em uma situação em que membros da família o trataram como menos valioso do que você sabia que era? Você já teve que escolher entre manter a paz e se proteger? Você já descobriu que pessoas em quem confiava não tinham seus melhores interesses no coração? Se sim, você não está sozinho. E você não está impotente. Sua voz importa. Sua segurança importa. Sua dignidade importa. Você não precisa aceitar migalhas e chamar de amor. Às vezes, o maior presente que você pode dar à sua família é se recusar a permitir seus piores impulsos. Às vezes, amar significa estabelecer limites que protegem todos os envolvidos. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é confiar em seus próprios instintos em vez das mentiras convenientes de outras pessoas. Se esta história ressoou com você, ou se você conhece alguém que precisa ouvi-la, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar ao saber que não estão loucas, não são sensíveis demais e merecem algo melhor do que estão recebendo. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas verdades difíceis e, talvez, apenas talvez, ajude outra pessoa a encontrar a coragem de se defender antes que seja tarde demais. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. E lembre-se, você importa, exatamente como é, independentemente do que qualquer outra pessoa lhe diga. O pôr do sol está quase no fim agora, pintando minhas paredes com uma suave luz rosa. A Clara terminou sua lição de casa e está me mostrando fotos das faculdades que está considerando. O Lucas adormeceu sobre seu livro, pacífico e seguro. É assim que a família deveria se sentir. Não performada, comprada ou exigida, mas escolhida, estimada e protegida. Valeu a pena lutar por isso. Valeu a pena a dor de me defender. Valeu a pena descobrir quem eu realmente sou quando não estou tentando ser o que todo mundo precisa que eu seja. E essa, meus amigos, é a lição mais importante de todas.